Olá, meu nome é Laura Roberta Crestani Balistieri, eu sou estudante de Engenharia de Alimentos do IFRS Campus Erechim e também bolsista de iniciação científica do projeto de pesquisa Problemas de sequenciamento de produção em uma única máquina, conceitos e aplicações do sistema produtivo, sob a orientação da professora doutora Kelly de Carvalho Teixeira e com a orientação da professora doutora Natália Cristina Ortiz da Silva. Nesse vídeo, eu vou apresentar os principais resultados obtidos no projeto até agora, dezembro de 2021, principalmente no que diz respeito à implementação computacional de modelos de minimização do Makespan com setup independente da sequência. Dentro da pesquisa operacional, que é a área do conhecimento que está sendo explorada no projeto, há a classe de problemas de produção. Dentro dos problemas de produção, há os problemas de sequenciamento, nesse caso, em ambiente de uma única máquina. Esses problemas buscam determinar qual é a sequência ótima das tarefas a serem sequenciadas, a serem produzidas, a fim de otimizar um determinado indicador, por meio de modelos matemáticos. Esses indicadores avaliados podem ser o tempo de fluxo total, o tempo de atraso total, o tempo de atraso máximo e, nesse caso, o Makespan. Também foi avaliado o Makespan com a inserção de uma característica denominada setup, independente da sequência. O Makespan ele é definido como um parâmetro de produção, que é o instante de término da última tarefa sequenciada, ou seja, ele é o tempo discorrido entre a execução da primeira tarefa e da última tarefa. O setup, por sua vez, é o tempo de preparação da máquina antes de executar a tarefa, ou seja, um tempo de limpeza, de manutenção, e como ele é independente da sequência nesse caso, ele é um valor fixo para cada tarefa. Foram desenvolvidos, então, 10 problemas de otimização, eles foram codificados em linguagem de programação C++ e eles foram resolvidos pelo software Grob Optimizer. A execução desses problemas foi feita com diferentes porcentagens de tempo de setup, indo de 0% de setup, ou seja, nenhum setup, para 10% de setup, 50% e 90%. Essas porcentagens de setup são em relação ao tempo de processamento, ou seja, os de 10% de setup têm um tempo de setup pequeno, 50% o tempo de setup médio e 90% o tempo de setup alto. E foi colocado um tempo limite para cada execução de 1 hora, ou seja, após o decorrer dessa hora, o programa apresenta os resultados que ele obteve. Então, no total, nós analisamos 40 problemas e esse foi o modelo utilizado como base. Nós podemos perceber que o número de restrições, o número de variáveis apresentadas pelo problema variam conforme o número de tarefas. Isso é demonstrado por esse gráfico. Tanto as variáveis quanto as restrições têm um comportamento exponencial, elas aumentam exponencialmente conforme o número de tarefas aumenta. E o modelo de 10 itens foi o único modelo que apresentou uma solução ótima em tempos computacionais menores do que 1 hora. E esses resultados são os apresentados na tabela. Então, pelo gráfico, nós podemos perceber que o modelo de 10 itens de 100 setup para um setup de 10% teve uma pequena variação, enquanto ele teve uma variação muito maior com um setup de 50% e um setup de 90%. Como o modelo de 10 itens foi o único que apresentou uma solução ótima em menos de 1 hora, ele foi o único dos modelos que não apresentou o gap. O gap é a diferença percentual entre a solução encontrada pelo solver e a solução ótima para o problema, ou seja, é quão distante o programa está da solução ótima. E há muitos problemas dentro da área que buscam estratégias para minimizar esse gap, porque como a gente pode ver, são valores muito altos e conforme aumenta o número de itens, esse gap ainda aumenta. Então, nesse gráfico nós podemos perceber que em 10 itens não há setup, depois ele vai aumentando, chegando muito próximo de 100%. E o setup, ele também impacta muito no Makespan, como que nós podemos ver por esse gráfico. A curva azul, ela representa os valores do Makespan para os modelos sem setup. A curva vermelha representa os valores do Makespan para os modelos com setup de 10%, então há uma pequena variação. E a variação já é muito maior para a curva verde, que é o setup de 50%, e para a curva roxa, que é o setup de 90%. Portanto, nós podemos concluir que a complexidade dos problemas cresce com o aumento do número de itens, ou seja, o número de restrições é maior, o número de variáveis são maiores, conforme o número de tarefas é maior. E o tempo de preparação da máquina, ou seja, o tempo de setup, ele pode ter um impacto grande no tempo total do processo. E mesmo os métodos computacionais mais eficientes, que são, como por exemplo os que a gente utilizou,
ainda não podem garantir que a solução encontrada é próxima à solução ótima. E os próximos passos do nosso projeto é analisar esses mesmos modelos com o tempo de setup dependente da sequência e analisar a aplicação desses conceitos em artigos da área. Pela sua atenção, muito obrigada!